Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Siniscalchi, eu sou advogada, concursada, professora de português e de outras matérias aqui no curso Setor EAD, e eu vou fazer com vocês a correção da prova Cefaz Maranhão, da prova de português, que saiu aí o gabarito, enfim, houve algumas dúvidas, então a gente vai começar a fazer a correção, ok? A primeira questão versava aqui sobre um texto que não era difícil, né? Um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que é um cronista, tal, e é uma pessoa que é quase um comediante, né? Pelo menos quando ele escreve. E é um texto fácil, embora fizesse aí referência a 7 questões, né? E normalmente o que eu recomendo a vocês, quando vocês forem fazer a prova, né, e vocês começarem a prova de português, que é a primeira prova já que vem, se vocês pegarem um primeiro texto e ele tiver muitas questões, né, e aquele primeiro momento que a gente ainda está acelerado, ainda, né, não está todo mundo tranquilo ainda, de repente os fiscais ainda estão pela sala, então procurar um texto mais curto, né, e que também verse aí sobre menos questões, né, que você tenha que de repente resolver 2 ou 3 questões, até você se concentrar, né, você poder estar tranquilo e se concentrar naquele texto que você vai ler, porque você vai ter que ler o texto, nesse caso específico, para responder 7 questões. Então você tem que ler com atenção, né? Então, assim, para criar essa concentração, esse ambiente aí mais calmo, mais concentrado, o ideal, de repente, é começar por um texto, até a prova de vocês tem isso, né? Lá para frente, o texto Nostalgias Perigosas é um parágrafo pequenininho, e o sobre tolerância brasileira, né, que também são 2 parágrafos, né, são 5 linhas o texto. Então, assim, é mais fácil, né, até aquele momento de calma chegar, né, até você perder tempo, entre aspas, lendo um texto curto, que se você precisar reler, né, ele é curtinho, assim, então não dá tanto trabalho, não é tempo perdido, porque imagina um texto como esse do Luiz Fernando, de 3 parágrafos, para você responder 7 questões, se você perder alguma informação ali, porque o fiscal ainda está andando na classe, enfim, isso vai custar mais caro, então, do que se você perder uma informação num texto de 5 linhas. Mas, enfim, é uma recomendação que eu faço, né, a gente tem as nossas preferências aí pessoais, principalmente para concurso público, e eu acho que isso funciona muito bem. Eu vou ler com vocês esse primeiro texto, até porque eu sempre recomendo a leitura integral do texto, né, quem tem o hábito de já ir direto para a questão, e da questão, partir da questão para ler o texto, né, para ler aquele trecho específico, eu já disse que isso não funciona. Muitas vezes você não pega o tom certo do texto e você vai responder uma questão que você acha que está querendo dizer alguma coisa com base naquele trechinho que você leu, e na verdade, se você lesse o texto todo, você perceberia que não, que o autor ele tem uma outra entonação, ele tem um outro tipo de método, né, de escrita, de estilo, que dão um tom diferente ao texto. Ok? Então vamos lá. Anedotas. Um dos mistérios da vida é de onde vêm as anedotas. O enigma da criação da anedota se compara ao enigma da criação da matéria. Em todas as teorias conhecidas sobre a evolução do universo, sempre se chega a um ponto em que a única explicação possível é a da geração espontânea. Do nada surge alguma coisa. As anedotas também nasceriam assim, já prontas, aparentemente autogeradas. Você não conhece ninguém que tenha inventado uma anedota, né? Mais ou menos como uma caneta Bic, assim. Ninguém conhece quem comprou. Os que contam uma anedota sempre a ouviram de outro que ouviu de outro, que não se lembra de quem ouviu. Se a anedota fosse crime, sua repressão seria dificílima.
Os humoristas profissionais não fazem anedotas, inventam piadas, frases, cenas, histórias, mas as anedotas que correm o país não são deles. São de autores desconhecidos, mas nem por isso menos competentes. Uma anedota geralmente tem o rigor formal de um teorema: exposição, desenvolvimento, desenlace. Grande parte do sucesso de uma anedota depende do estilo de quem conta. A anedota é uma continuação da tradição homérica, de narrativa oral que transmitia histórias antes do livro. A anedota impressa deixa de ser anedota. Existem contadores eméritos e casos pungentes de grandes contadores que, com o tempo, vão perdendo a habilidade até chegarem ao supremo vexame de, um dia, esquecerem o fim da anedota. Dizem que, eventualmente, um computador bem programado poderá escrever teses e romances, mas duvido que algum computador, algum dia, possa fazer uma anedota. Luiz Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola. Então vamos lá, responder aí a primeira questão. As anedotas caracterizam-se segundo o autor do texto. Então, né, tá bem claro aí enunciado que é segundo o autor do texto, não é segundo a sua opinião, segundo o que você imagina que o autor quis dizer, segundo, enfim, experiências aí da sociedade, da humanidade, não. É o que está escrito ou o que ele, de forma implícita, porém objetiva, deixa transparecer. Então, segundo o autor do texto, pelas seguintes qualificações. O que seria a anedota? Ela teria, alternativa A, autoria polêmica, linguagem indisciplinada e finalidade maliciosa. Eu já fiz o alerta quando eu comecei a questão sobre segundo o autor do texto. Não é o que está na sua cabeça, não é o que a gente lê. Por exemplo, finalidade maliciosa. Ele não fala, o Luiz Fernando Veríssimo, em nenhum momento sobre a finalidade maliciosa da anedota, né? Ele discorre, fala sobre a formalidade, sobre quem conta, mas não fala que existem piadas, né, anedotas, enfim, que tem um cunho malicioso ali, né, que tem um duplo sentido, tudo bem, mas ele não falou isso. Então, por exemplo, essa informação já estaria, ela não está nem implícita, né, já é uma informação que a gente tem na nossa cabeça, de repente, né, pelo nível cultural, às vezes, ou de formação, de gostar mais ou menos de piadas, e achar que ela tem essa finalidade maliciosa. Não é o que o autor quis dizer, alternativa, portanto, errada. Só comentando aqui as outras também, autoria polêmica, né? Quando ele fala, por exemplo, que a anedota, né, ela nasceria assim, já pronta, aparentemente autogerada, né, que um ouviu, que ouviu do outro, que não se lembra de quem ouviu, ele não está falando que isso é polêmico, ele está falando que não se sabe exatamente quem é o autor. Não saber quem é o autor é diferente de dizer que o autor é polêmico, ok? Só quis fazer essa diferenciação aqui, porque, né, cuidado com as palavras. E linguagem indisciplinada, também pode ser uma coisa que na sua cabeça você acha que a anedota tem essa redação mais solta, né, uma escrita mais solta, então ela é indisciplinada. O autor tampouco disse isso. Alternativa B. Conteúdo repressivo, origem hipotética e estilo formal. Ele fala, sim, que tem estilo formal, né? Aqui ele está falando. Uma anedota geralmente tem o rigor formal de um teorema. Então, essa informação, você poderia assumir que está, assim, correta. Origem hipotética, de novo, você não saber, esse estilo formal está correto, você não saber quem é a origem, ele não está dizendo que, ele não está supondo que o autor é uma outra pessoa, ele está dizendo que não tem como saber, então isso não é uma hipótese, a origem não é uma hipótese. E
E conteúdo repressivo, né? Ele nem fala sobre conteúdo da anedota, ele discorre sobre o rigor estético, né, de uma anedota, exposição, desenvolvimento, desenlace, fala sobre quem conta, que o sucesso depende muito do estilo de quem conta, dando a entender que até mais isso é mais importante do que o conteúdo propriamente dito da anedota, e não fala nada sobre conteúdo rígido, ou enfim, qualquer tipo de conteúdo repressivo. Alternativa C, criador desconhecido, estrutura marcante e transmissão oral. Criador desconhecido, eu já falei aqui que sim, é o que ele fala. Né? Você não conhece ninguém que tenha inventado uma anedota. Se você não conhece ninguém que inventou uma anedota, ele já disse, em outras palavras, que o criador é desconhecido. Outra informação também, né? Tem um rigor formal de um teorema. Ela tem aí uma estrutura marcante, né? Ela é marcada, sim, como ele diz na sequência, exposição, desenvolvimento e desenlace. Então, sim, ela tem aí o rigor formal, você pode entender que ela respeita uma certa estrutura, nem uma certa, né? Uma estrutura já bastante definida. E também ele fala que a anedota é uma continuação da tradição homérica de narrativa oral que transmitia histórias antes do livro. Anedota impressa deixa de ser anedota. Por anedota impressa deixa de ser anedota, você entende o quê? Também que anedota é aí uma... é imprescindível, né, que haja uma transmissão oral. Então, essas três situações aqui, né, que ele colocou na alternativa C, estão corretas, portanto, gabarito aí, alternativa C. Para finalizar, a anedota teria um estilo literário, a narrativa simplória e elementos de pungência. Estilo literário, né? Ele fala também alguma coisa sobre o estilo literário da anedota. Ela transmitia a tradição dela, de onde ela vem, né? De narrativa oral que transmitia histórias antes do livro, né? Por você falar, fazer essa comparação com o livro, não está querendo dizer que ela tem aí um quê de literário, né? Qualquer critério. Não. E da mesma forma, depois ele também fala, computador poderá escrever teses e romances, mas não tem nada a ver com estilo literário. Narrativa simplória, né? É uma narrativa simples. Pode até ser, o autor falou isso, ele mencionou em algum momento sobre a narrativa, sobre, né, ela ter esse caráter mais simples do que uma história, né, mais desenvolvida. Não, em nenhum momento. Então, igualmente a finalidade maliciosa, você não pode dizer que ela tem narrativa simplória. Elementos de pungência, né, elementos aí de destaque, né, mais penetrantes, ele usou bastante, a banca quis usar bastante a palavra pungência. De qualquer forma, se você não soubesse o significado, eu gosto de trabalhar bastante assim, né, com os alunos, na resolução de questões, se você não souber o significado, como você faz? Aqui, por si só, a gente já matou as duas anteriores, né? Essa questão de estilo literário não tem a ver, nem o autor fala sobre isso. Narrativa simplória, é uma narrativa simples, pode até ser, mas não, o autor também não discorreu sobre essa característica da anedota. Então, aqui você já elimina pelas duas anteriores. Elementos de pungência também não falou nada que tivesse relação com isso, também é uma coisa meio abstrata, né, como ele colocou. Procedência nebulosa, forma tradicional e recursos gráficos. Procedência nebulosa, né, poderia dizer que sim,
que ela tem uma procedência nebulosa, embora eu prefira a alternativa C, quando ele fala em criador desconhecido, porque aí ele está sendo bem mais objetivo e está indo diretamente no argumento do autor, quando ele fala que do nada surge alguma coisa, você não conhece ninguém que tenha inventado uma anedota, do que essa questão nebulosa, né? Essa questão nebulosa seria você colocar palavras na boca do autor, ou na caneta do autor, que ele não disse. Tradição, forma tradicional, né? Essa questão do teorema, essa questão mais rígida, poderia ser. Agora, recursos gráficos numa anedota, ele já até cortou, falou que anedota impressa deixa de ser anedota, né? Então não tem como você falar em nada gráfico que possa caracterizar uma anedota. Alternativa E também, alternativa incorreta. Ok? Acho que ficou bem esclarecido. Vamos aí à próxima alternativa, a próxima questão. Questão 2. A frase, se anedota fosse crime, sua repressão seria dificílima. Encontra sua imediata razão de ser no seguinte segmento. Cuidado com esse tipo de questão, que é o tipo de questão em que todas as alternativas estão corretas. Mas ele quer saber especificamente do trecho. Se a anedota fosse crime, sua repressão seria dificílima, qual é a razão de ser aí desse trecho, né? Então, qual é a justificativa dele, tá? Exatamente em qual informação? Vamos lá, alternativa A. Criação da anedota se compara ao enigma da criação da matéria. Essa informação, esse trecho, se a anedota fosse crime, sua repressão seria dificílima, está no final do primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, ele discorre sobre a autoria da anedota, mas ele também traz uma informação importante. O enigma da criação da anedota se compara ao enigma da criação da matéria. E aí depois, ao final desse parágrafo, ele fala que, se a anedota fosse crime, sua repressão seria dificílima. Por quê? Isso é a consequência de qual informação? Os que contam uma anedota sempre a ouviram de outro, que ouviu de outro, que não se lembra de quem ouviu. Né? Então, como você não tem como distinguir aí quem foi o primeiro contador da anedota, se ela realmente fosse crime, seria impossível punir, porque você não sabe quem foi o primeiro. Então, é um enigma, né? Você não sabe, é um enigma. Então, a gente pode dizer que o enigma da criação da anedota se compara, sim, ao enigma da criação da matéria. Em todas as teorias conhecidas sobre a evolução do universo, sempre se chega a um ponto em que a única explicação possível é a da geração espontânea, e é exatamente isso que ele está dizendo. Quando ele discorre aí do nada surge alguma coisa, as anedotas também nasceriam assim, já prontas, então elas nasceriam do nada, assim como a criação da matéria aí, né, surge do nada. Foi exatamente esse raciocínio que ele desfiou aí para chegar nessa conclusão. Se a anedota fosse crime, sua repressão seria dificílima, porque ninguém sabe quem contou primeiro, porque ninguém sabe quem inventou, porque ela surgiu do nada. Então você compara a outra coisa que surgiu do nada também, que é a criação da matéria. Ok, raciocínio tranquilo também. Portanto, a questão 2 já está aqui entregue, né? A alternativa A é a alternativa correta, mas só para finalizar aí, anedota impressa deixa de ser anedota. Tá, realmente ele falou isso, foi o que eu disse, toma cuidado com esse tipo de questão, porque todas as alternativas estão corretas. A anedota impressa deixa de ser anedota. O que isso tem a ver com, se a anedota fosse crime, sua repressão seria dificílima? Não tem nada a ver, né? São informações que ele traz no texto aí de forma independente. Então, cuidado com isso. Alternativa B, alternativa correta, alternativa errada, desculpa. Alternativa C, as anedotas que correm o país não são deles. Essa informação ele traz aí no segundo parágrafo, né?
Inventam piadas, frases, cenas, histórias, mas as anedotas que correm o país não são deles. Deles quem? Dos humoristas profissionais. Então, novamente, né, as anedotas que correm o país não são deles? Tá, o autor também disse isso no texto, mas ele estava falando do quê? Estava falando que as anedotas não são dos humoristas profissionais. O que isso tem a ver com se a anedota fosse crime, sua repressão seria dificílima? Nada. Então, igualmente, aí, alternativa errada. Questão D. Uma anedota geralmente tem o rigor formal de um teorema. Ele fala isso quando ele fala sobre a estrutura certinha, né, da anedota, que ela tem aí um desenvolver, né, todo rígido, tão rígido que parece um teorema, exposição, desenvolvimento, desenlace. Igualmente, não tem nada a ver com a colocação aí irônica, né, que se a anedota fosse crime, sua repressão seria dificílima. Questão também errada. E a última, alternativa E, supremo vexame de um dia esquecerem o fim da anedota. Quando ele está falando de pessoas que contam as anedotas, né, que são contadores eméritos e casos pungentes de grandes contadores que, com o tempo, vão perdendo a habilidade até chegarem ao supremo vexame de um dia esquecerem o fim da anedota. Igualmente, não tem nada a ver com a criminalização aí da anedota. Questão E, também questão errada. Questão certa é, aliás, a alternativa correta, a alternativa A. Próxima questão. Atente para as seguintes afirmações. A primeira delas, a frase uma anedota geralmente tem o rigor formal de um teorema, no segundo parágrafo, justifica o prestígio que alcançam as anedotas bem redigidas. Será que isso está certo? Vamos olhar o texto. Você pode achar que a informação tá com cara de correta, mas você precisa ver no texto, né, se foi isso que o autor disse. Uma anedota geralmente tem o rigor formal de um teorema, exposição, desenvolvimento, desenlace. Grande parte do sucesso de uma anedota, essa colocação aí do sucesso, que poderia ser o prestígio da anedota, ela vem na sequência da informação do teorema, que foi a que ele trouxe aqui na questão. Porém, ele já coloca aqui que grande parte desse sucesso depende do estilo de quem conta. Ele trouxe essa informação sobre o rigor formal de um teorema, como eu expliquei, só para dizer que ela obedece aí, né, via de regra, esse desenho, né, exposição, desenvolvimento, desenlace. Mas para o autor, o que ele deixa claro aqui com essa informação é que o sucesso, o prestígio da anedota depende muito mais do estilo de quem conta, por exemplo, até se é alguém que esquece o fim da anedota, esqueceu, perdeu a graça, né? Então depende muito mais de quem conta do que de qualquer outra característica aí, do que de qualquer outra influência, né? Então não é o rigor formal de um teorema que justifica o prestígio das anedotas bem redigidas, não. Ele trouxe essa informação, ela morreu aqui, morreu. E depois ele atribuiu o sucesso, o prestígio da anedota, mais especificamente ao estilo de quem conta. Então aí a primeira afirmativa está incorreta. Segundo, a partir do momento em que as anedotas, distanciando-se de sua origem literária, tornaram-se narrativas orais, passaram a exigir melhores contadores. Ele fala isso. Vamos voltar no texto. Então, elas passaram aí de
distanciaram-se da sua origem literária, né, tornaram-se narrativas orais, então passaram a exigir melhores contadores. Grande parte do sucesso de uma anedota depende do estilo de quem conta. Acabamos de falar sobre isso na questão anterior. A anedota é uma continuação da tradição homérica de narrativa oral. Aqui ele está falando, sim, da narrativa oral, que transmitia histórias antes do livro. A anedota impressa deixa de ser anedota. Então, ele está dizendo, ele usou essa questão da narrativa oral aí para falar que se você lê uma piada não vai ter o mesmo efeito que, obviamente, alguém que tenha estilo, né, um estilo humorístico, aí, uma pessoa que seja engraçada e conte essa piada, não vai ter o mesmo efeito do que a leitura simples, né? Foi essa a conclusão que a gente chega do que ele colocou. E não que, a partir do momento que as anedotas distanciaram-se de sua origem literária, ele não fala nada sobre a origem literária de anedotas, né? Ele fala sobre a questão da origem, mas sobre quem foi que contou, né? Quem foi o primeiro contador da piada, e não sobre a sua origem literária. Afirmação aí também, portanto, errada. Distanciando-se de sua origem literária, nada a ver. Tornaram-se narrativas orais? Não. Bom, alternativa, a terceira afirmação tem que estar correta, né? Porque a gente não tem aí nenhuma delas nas questões, né? Então vamos lá. O autor do texto acredita à arte dos narradores boa parte do sucesso que as anedotas podem fazer entre os que as ouvem. E ele fala isso expressamente, né? Quando ele fala aqui, já li com vocês, né? Mas vamos ler de novo. Grande parte do sucesso de uma anedota depende do estilo formal de quem conta, né? Ele está falando exatamente isso. Boa parte do sucesso que as anedotas podem fazer entre os que as ouvem, né? Então ele está acreditando aí isso à arte dos narradores. É exatamente o que ele disse no texto. Portanto, a afirmativa 3 aí é a correta, a alternativa E é a alternativa correta. Acho que não ficou nenhuma dúvida aqui. Vamos passar à próxima. Esse tipo de questão a banca Carlos Chagas adora, né? Considerando-se o texto traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em... Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão para não embarcar, assim, porque a FCC adora colocar pegadinhas para justamente pegar o aluno aí e fazer, né, ele errar a questão. Alternativa A. Eu expliquei já no curso, eu expliquei como eu recomendo, né, resolver esse tipo de questão. Quebre a questão aí e vá por palavras, né? Se você não entendeu o sentido, muitas vezes a banca coloca o sentido aí de uma forma meio confusa aí, que fica difícil saber se o primeiro trecho está querendo dizer a mesma coisa que está no segundo. Então quebre, vê se as palavras, né, ou até expressões menores querem dizer a mesma coisa que estão do outro lado aí do igual. Enigma da criação da matéria. Primeiro parágrafo seria igual à teoria sobre o mistério da vida. Primeiro lugar, né? Mistério não é mistério. Aqui só fazer um parênteses aí, porque correção de prova é ótimo para a gente decorar as coisas. Principalmente quando a gente errou a questão. Você não esquece nunca mais na vida. Então, mistério é o que é essencial, né? Mas de qualquer forma, se você não soubesse aí o significado, como você resolveria? O enigma, né? Enigma pode ser traduzido como teoria. Se você pega a sentença inteira, você pode achar que tem a ver uma com a outra. Mas não, enigma e teoria
São coisas diferentes. Enigma está relacionado a mistério, né? Uma coisa que indecifrada. Teoria não, teoria já é uma coisa então positivada, uma coisa que você tem aquela informação. E criação da vida, né? Criação da matéria. Você não tem, você achar que o mistério da vida tem a ver com criação da matéria, mas matéria e vida são palavras sinônimas? Também não são. Matéria é diferente de vida. Então, se você for por aí, você acerta. Muitas vezes, assim, você pode quebrar aí pelas palavras e ver que não tem a ver, mas você tem, assim, que ter um olhar sobre o todo, né, sobre a expressão para ver. Às vezes a palavra, ela não quer dizer aquilo, mas dentro da expressão que a banca colocou para você, ela tem o mesmo significado. Aqui nem isso, é forçar a barra, achar que criação da matéria seria alguma coisa a ver com a vida, né, lembrando que o texto não é sobre vida, criação da matéria, física, né? Não, o texto é sobre piada, é um texto mais cômico, né? Por assim dizer, ele vai por essa quebrada, não tem nada a ver com isso. Então, assim, você assumir que tem a ver porque você gosta de física, aí a responsabilidade é toda sua. Então, alternativa A, alternativa errada. Alternativa B, aparentemente autogeradas. Essa tá entregue, né? Primeiro parágrafo, autoproduzidas ao que parece. Ao que parece, aparentemente, pô, é a mesma coisa, né? Aparentemente. Autoproduzidas, autogeradas, geração, produção, são palavras também sinônimas, né? Você gerou um problema, sei lá, falar de uma forma menos abstrata, né? Gerou um problema, você produziu um problema. São sim palavras sinônimas, então, alternativa B, alternativa correta. Essas duas aqui a gente pode, não pelo alto, né? Não cometa esse equívoco aí que você pode escorregar, não só pelo alto, mas também pelo verbo que tá formando aí, que são expressões aí sinônimas. Então, alternativa B é a correta. Para finalizar, alternativa C, nem por isso menos competentes, nem assim tão obsoletos. Se você não souber o que significa obsoleto, embora, vou fazer já um parênteses aqui, que a FCC e demais bancas por aí, não só a FCC, gosta muito da palavra obsoleto. Obsoleto é ultrapassado, tá? Vou colocar aqui. Mas eu vou ensinar vocês, óbvio, a resolver sem saber. Nem por isso menos competentes. Nem por isso menos competentes tá dizendo o quê? Que eles são competentes, sim. Nem assim tão obsoletos, o tão você tem mais um sentido de comparação, né? Não tão obsoleto quanto uma outra coisa. Então, por aí você poderia resolver e saber que, não, pelo restante delas, né, ainda que você não saiba o que é obsoleto, você consegue dizer aí que não são expressões sinônimas. Ok, portanto, aí, alternativa errada. Alternativa D, continuação da tradição homérica, extensão anacrônica, né? Não sei o que é anacrônico. Poxa, também não sei o que é homérico. Homérico todo mundo sabe, né? Aquela coisa incrível, fantástica. Mas, de qualquer forma, uma tradição homérica, se você não souber o que é, continuação da tradição X, vamos dizer assim. Continuação da tradição X. E extensão Y, né? Também não souber o que é anacrônico. Continuação da tradição e extensão, você pode dizer que são sinônimos? Não. Não são sinônimos, têm significados diferentes. Então, novamente, aí, uma forma de resolver
sem entrar em palavras, em vocabulário que você desconheça, né? Por isso que eu falo, não deixe a prova de português de lado, né? Deixe de estudar português porque você acha muito difícil, porque você resolve 99% das questões, muitas vezes sem saber o que é aquela palavra, o significado, né? Sabendo, com as informações que você já tem. Tá tentando aí, né, usar essas ferramentas e contornar o problema, porque é isso que a gente faz. E é isso que a banca quer de você, né? Isso que não só a banca, mas o órgão que tá te contratando, ele não quer que você saiba, de repente, tem um vocabulário rebuscado, saiba significado de palavras aí pouco usuais que ninguém usa, né? Ele quer o quê? Que você saiba contornar problemas. O português funciona muito para isso, né? Então, para finalizar, aqui, alternativa E, existem contadores eméritos e ocorrem narradores iminentes. Né? Aí, essa já é um pouco mais complicada para ir pelas palavras, se você não souber o significado de eméritos ou de iminente. Iminente é aquilo que está para acontecer, né? Está na iminência de acontecer, você está na iminência de ser aprovado no concurso. Já emérito é aquela qualidade de quem é experiente, de quem tem aí um certo prestígio, enfim. Seria um pouco difícil, aqui realmente eu não vejo saída na alternativa E, para responder sem saber o que significa. Mas, experiência própria, eu não chutaria por duas palavras que eu absolutamente não sei o significado. Aí, a alternativa B me faz muito mais sentido, me é muito mais óbvia, porque eu sei que, aparentemente, ao que parece, tem sentido, e autogerada e autoproduzida são, obviamente, palavras sinônimas. Então, essa parece, né, faz muito mais sentido a alternativa B do que a alternativa E, que você iria aí, se você fosse escolher totalmente no escuro. Ok, anotar aqui o significado, uma pessoa experiente, prestigiada, iminente aquilo que vai acontecer. Está para acontecer. É outra palavra também, assim como obsoleto, que é, né, o que é ultrapassado, que as bancas gostam bastante, porque não é uma palavra tão difícil, e muita gente não sabe o significado. Ok, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui para tomar uma água e já já a gente volta com o restante da correção.